Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos traz a reflexão sobre o matrimônio, sobre o vínculo conjugal. E, bom, eu não sei nem como Jesus seria avaliado hoje nesses tempos, né? Porque, com muita clareza, a Sagrada Escritura trata de colocar no ordenamento da criação o masculino e o feminino. Não só como condição biológica, mas como condição existencial. Uma ideologia de gênero, né, que propõe aí um gênero neutro, não corresponde à realidade. Simples assim. Até porque a neutralidade não pode ser observada na realidade. E nós não estamos dizendo isso porque somos religiosos, porque isso não é uma questão de fé. Isso é uma questão de biologia, né? Isso é uma questão de psicologia, inclusive, que hoje a própria psicologia tem dificuldade de ajustar, e sobre todos os outros aspectos existenciais. Nem sei o que vai acontecer comigo depois de falar essas coisas aqui, porque hoje parece proibido falar disso, né? Mas a realidade é óbvia, né? E é impressionante como a nossa sociedade hoje tem dificuldade de lidar com essas obviedades. Exatamente porque uma vontade, né, e uma liberdade desprovida de bom senso leva os indivíduos, justamente no exercício da sua suposta liberdade, a ultrapassar aquilo que é o senso do bem para si mesmos. E nós estamos construindo isso na experiência do tempo, e é difícil, muitas vezes, dialogar com essas realidades que nem sempre estão dispostas a ouvir outra coisa, senão, vamos dizer assim, o imperativo, né, dos seus desejos e das suas paixões. São Tomás de Aquino dizia uma coisa que os filósofos também, no início, concordavam, e que hoje, por conta do relativismo, nós também temos dificuldade de ver. São Tomás diz: o agir segue o ser. Né? Criar uma linguagem inserindo o gênero neutro, alterar o português, né, para inserir um gênero neutro, em certo sentido, isso sim, forçar, né, aquilo que é a própria inteligência nossa a nos adaptar a um conceito que não existe. E é essa grande dificuldade que a gente vai tendo hoje. As questões relacionadas de gênero não estão sendo construídas dentro de uma perspectiva de sociedade. O nosso gênero não é uma construção social, volto a dizer, é uma condição existencial. Não existe uma célula do nosso corpo que não tenha uma identidade genética masculina ou feminina. E não há como mudar isso, por mais que eu mude a aparência. Parecer uma coisa não é ser uma coisa. E aqui está o dado existencial fundamental. Nós somos, né, da espécie humana, então, como nascidos dentro do contexto da espécie humana, nascemos masculinos ou femininos. Né? E isso não é uma questão de escolha nossa, nem emocional, nem afetiva e nem moral, porque nós não podemos mudar a nossa condição existencial. Precisamos aprender a lidar com ela e, nesse sentido, também progredir e prosperar. O discurso é longo sobre o assunto, mas, infelizmente, hoje, né, nós estamos muitas vezes assumindo determinados clichês aí, né, e determinadas reflexões um tanto quanto precipitadas de 30 segundos de televisão, que não nos permite, muitas vezes, refletir em profundidade determinadas questões que, por serem existenciais, precisam ser cuidadas com um respeito tremendo, sobretudo naquilo que diz respeito à nossa própria condição humana. Porque, senão, de fato, vamos virar uma confusão tremenda dentro da nossa estrutura social. Mas não é nem disso que eu quero falar hoje. Sobretudo, quero olhar a dimensão do matrimônio com vocês e refletir sobre a importância desses textos para o nosso discurso também de família.
Hoje nós vamos ver uma coisa bastante interessante, e quando a gente estuda teologia e se depara com o livro do Gênesis, né, existem algumas coisas que são bonitas e que vão se abrindo para nós cada vez com mais clareza. Deus cria o homem, e na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, existem 2 relatos da criação. Esse é o segundo relato da criação, que é um relato mais primitivo. Embora esteja segundo na ordem textual, é o mais primitivo e o mais antigo. A gente sabe disso porque ele é muito mais plástico, né? No sentido de mostrar a criação do homem. Deus pega o barro, molda o homem no barro, insufla, né, na narina dele a vida, né, e ele passa a se tornar vivente, coloca todas as coisas existentes diante dele, ele dá nome a todas as coisas, procura entre as coisas algo com que ele pudesse identificar-se. E não se identificando com nada, Deus, então, coloca o homem no sono profundo, e nesse sono profundo tira um pedaço dele e faz a mulher. Quando o homem acorda, ele acorda e se alegra, né? Porque diz, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Significa não só uma identificação, vamos dizer assim, de simpatia ou de empatia, mas uma identificação de natureza. Ela é carne da minha carne, ela é ossos dos meus ossos. E desde o princípio, ali no texto da criação, está justamente registrado o fato de que, né, o homem foi criado para a mulher, e a mulher foi criada para o homem num sentido de complementariedade. Se nós olharmos, então, dentro do contexto da ordem da criação, no livro do Gênesis, nós vamos ver que a relação entre homem e mulher é entendida desde o princípio como um relacionamento esponsal, monogâmico, né? Que caracterizado pela unidade e pela indissolubilidade. Por isso, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e eles vão se tornar uma coisa só. Jesus vai acrescentar no texto do Evangelho aquilo que Deus uniu, então o homem não separe. Mas nós sabemos, e a nossa sociedade está cheia das separações, pelos mais diversos motivos, às vezes até motivos duros, difíceis, trágicos, né? Motivados pela incompreensão, pela dificuldade dos relacionamentos, às vezes até pela violência. Né? E, de fato, existem relacionamentos que talvez nunca deveriam existir. Por quê? Porque a base do matrimônio, a base do matrimônio está pautada por 3 coisas muito concretas: fidelidade, amor e respeito. São essas 3 coisas, condições para que, de fato, o relacionamento se estabeleça e se torne uma realidade perdurável. Fidelidade, porque a relação de intimidade que se propõe entre o homem e a mulher no nível do matrimônio só pode ser realmente entendida dentro de um contexto de um relacionamento entre 2 pessoas que confiam um no outro, por isso a fidelidade é a condição essencial, né? O amor, porque a natureza desse relacionamento, embora seja um contrato social, não é uma relação negocial, né? Não é uma relação simplesmente de mera cooperação mútua, mas é uma relação fundada nessa virtude fundamental do amor que corresponde na oferta generosa e mútua da vida entre os cônjuges. Fidelidade, amor e respeito. Porque também, né, toda relação precisa ser baseada e fundada no conceito que temos que ter da dignidade da pessoa humana como filha amada de Deus. Então, existem 3 coisas que nos votos nós fazemos que são irrenunciáveis. Que 3 coisas são essas, né? A fidelidade, o amor e o respeito. E essas 3 coisas também são garantidoras da qualidade da relação. Porque se existe fidelidade, amor e respeito, há também, né, a estrutura e a condição para que essa relação perdure e prospere.
Então, se nós olhamos aqui, né, essa intenção criadora de Deus, nós vamos ver que beleza é a experiência do matrimônio. Hoje mesmo, né, no que Jesus é colocado em causa, nós estamos diante de um questionamento que é muito curioso. Por quê? Se na primeira leitura nós temos lá a alegria de Adão quando vê a mulher, né? Diz assim, Adão quando vê a mulher se alegra e diz, essa sim, né? É a carne da minha carne, são os ossos dos meus ossos. Quando Adão enxerga a mulher e percebe na mulher a complementariedade que ela representa para a sua vida, nós vamos ver em Adão um sentimento que eu acho extremamente importante para entendermos a relação conjugal, que é o sentimento de alegria. Adão não lê a relação com Eva como um peso. Adão não lê a relação com Eva como um conjunto de obrigações que eu passo a ter em relação a uma pessoa que passa a existir na minha vida. Não. Adão não olha a relação com Eva como uma restrição da sua liberdade. Pelo contrário. O texto do livro do Gênesis diz que a procura é por uma auxiliar que lhe corresponda. O que Adão enxerga na Eva é exatamente um auxílio para viver a vida. E aqui está a beleza, porque Adão, quando encontra e vê a Eva, se alegra. O sentido do relacionamento conjugal não é para se tornar um peso, mas é para se tornar exatamente uma elevação dos dois, onde no auxílio mútuo nós prosperamos e nós progredimos. O matrimônio é uma realidade para a gente estruturar e organizar a nossa vida em vista do bem que nós podemos alcançar. Por isso a alegria de Adão. É tão contraditório quando a gente chega, por exemplo, em Jesus e a gente chega na pergunta dos fariseus que são fundados na lei. E qual que é a pergunta dos fariseus? Eu posso me separar da minha mulher? Percebem a mudança? Enquanto Adão se alegra, né, os fariseus estão perguntando se podem se livrar daquilo. E estão procurando em Jesus uma coisa que legitime a separação. Nós só podemos entender, no movimento de um contexto para o outro, que a experiência das relações humanas vinculadas com a circunstância dos nossos pecados, elas se tornaram precárias exatamente por conta do nosso egoísmo pessoal. É quando nós pensamos, por exemplo, né, fora da lógica do amor e começamos a olhar simplesmente pela lógica de uma prosperidade que não contempla uma doação generosa da própria vida. E aqui vou dizer uma coisa, se nós não estivermos dispostos a realizar uma oferta generosa da nossa vida para o outro, nós não estamos maduros para casar. Nós não estamos maduros para viver a experiência do matrimônio. Porque o amor que o matrimônio pede é, sobretudo, enriquecer o outro com o dom da nossa oferta. Numa sociedade que educa tanto para o egoísmo, numa sociedade que educa tanto para o prazer, para a sensação, vamos dizer assim, de autossatisfação, numa sociedade que educa sempre no poder que eu posso ter sobre os outros, eu perverto essa relação. Por isso, o outro deixa de ser a causa da minha alegria, deixa de ser aquela, essa sim é a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos, para ser, na minha leitura, uma restrição da minha liberdade, uma restrição das minhas possibilidades, uma limitação da minha progressão pessoal, etc., etc., como qualquer egoísta quiser ler a coisa. Por quê? As pessoas às vezes se casam, mas não entendem o que significa casar-se. Casar-se quer dizer, sobretudo, né, a responsabilidade quer dizer, sobretudo, uma relação de intimidade profunda, onde a gente divide tudo, inclusive o destino. Então, um não pode pensar mais a experiência da vida sem o outro. Passa a ser mais importante o nós do que o eu, o ele ou ela. O que é mais importante para nós? O que é melhor para a nossa vida?
Não pode ser mais lida coisa como eu, a minha vida, as minhas coisas e os meus projetos. Você casou, a outra pessoa faz parte essencial do caminho que você vai percorrer. E aí está a diferença de quem se casa entendendo o que é o casamento e se alegra por isso, porque encontra a auxiliar que lhe corresponde, daquele que se casa, talvez pelo movimento e pelos instintos naturais que nos levam a uma lógica da conjunção carnal e da convivência com alguém. Mas se nós somos egoístas, nós esvaziamos o sentido originário daquilo que é de fato a esponsalidade. Jesus aqui recorda de maneira bastante concreta o compromisso que deve existir em relação a quem se casa. E ainda faz o comentário. Quando o fariseu chega lá com a experiência da lei e bota a lei diante de Jesus, né? O que Jesus faz? Devolve o assunto. Como é que Moisés ensinou vocês? Porque Moisés é o grande legislador. Como é que Moisés ensinou vocês? Moisés deixou a gente dar uma carta de divórcio. E ele falou, por causa da dureza do coração de vocês. E aqui é muito interessante da gente refletir. Por que é que os relacionamentos se frustram? Por causa da dureza do coração humano. Quando o nosso coração se torna tão inflexível a ponto de se tornar incapaz de acolher o outro. E vou dizer uma coisa, né? Existem relações extremamente nocivas, de codependência, às vezes até de servidão unilateral, que não são saudáveis. Então, essas relações elas precisam ser questionadas também sobre o crivo do amor recíproco, porque precisa haver uma circularidade. Eu oferto a minha vida, mas eu recebo também a oferta da vida do outro. E o relacionamento conjugal precisa ser isso, essa circularidade do amor. Às vezes existem relacionamentos que subsistem até, mas que não são verdadeiros relacionamentos pautados no amor, porque estão ordenados segundo outro movimento que não é o amor. Então, nós precisamos ter cuidado, né, na hora de olhar também essas relações. E precisamos pedir que Jesus, né, trate as nossas emoções e os nossos sentimentos, de modo que nós possamos alcançar a maturidade das nossas relações e que elas sejam autênticas experiências de progressão humana, de crescimento na realidade da graça e de alegria por partilhar com o outro o destino e a vida. E isso não quer dizer que nós não vamos ter discussões, não quer dizer que nós não vamos ter incompreensões, e nem quer dizer que nós não vamos ter divergências. Isso faz parte da vida. A unidade, né, em que existimos de indivíduo, ela não é anulada com o vínculo conjugal. Mas o vínculo conjugal ele só prospera, de fato, quando nós conseguimos confluir, né, no mesmo sentido e no mesmo destino, apesar das diferenças. E progredir na relação conjugal e progredir no amor faz parte da experiência de todos nós. Até mesmo na nossa vida de padre, né? A gente se ordena padre e passa o resto da vida amadurecendo ser padre, né? A gente não sai prontinho e resolvido na primeira missa que a gente celebra. Né? Eu estou aí para fazer 18 anos de padre e estou aprendendo. Né? Isso faz parte da vida. Né? Existem aquelas coisas que são fáceis e existem aquelas coisas que são difíceis. Na vida conjugal também. Existe aquilo que é fácil, existe aquilo que é difícil. Existem os tempos bons, existem os tempos complicados. Existem o tempo que sobra dinheiro, existe o tempo que falta dinheiro. E é assim. Tem tempo de construir, tem tempo de derrubar, como diz também a Sagrada Escritura. Porque nós não somos os mesmos desde o momento que nós casamos até o momento em que chegamos no final da nossa vida. Não, nós também vamos mudando, vamos amadurecendo, vamos compreendendo e vamos construindo também a relação a partir disso. Por isso, é importante cultivar cotidianamente esse tesouro do amor, para que nós não percamos a alegria na nossa vida conjugal. É triste que depois de alguns milênios, né, da criação do homem, o homem chegue de novo, não mais ao Criador, mas agora ao Redentor, para falar da separação daquela unidade original.
Ou seja, o nosso coração não foi capaz, né, de estruturar e de suportar essa realidade tão bonita pensada por Deus na ordem da criação. E quem não conseguiu, também não é uma questão de nós depreciarmos essas pessoas. Pelo contrário, talvez nós devamos secar com mais cuidado e com mais carinho essas estruturas familiares que se fragilizaram. Mas o desafio é grande para nós, porque nós precisamos, de fato, sobretudo e primeiro, educar o nosso coração e educar o nosso afeto para nos tornarmos efetivamente pessoas acolhedoras e servidores generosos uns dos outros, para que essa experiência do Evangelho, de fato, possa fazer sentido na nossa vida. Seja na nossa estrutura familiar, seja também nas dificuldades que nós enfrentamos. Tudo é possível de ser suportado pelo amor. Tudo é possível de ser suportado pelo amor. E aí é onde nós precisamos, de fato, nos ajustar a essa realidade, né? Não é uma questão de conformismo, nem com o mal, nem com a violência, nem com qualquer tipo de injustiça. Mas o amor é capaz de ser essa força transformadora que move sempre para o bem. Pensamos hoje, então, diante dessa liturgia tão bonita, né, em que Jesus recorda a importância da fidelidade, da resiliência, da perseverança nas nossas relações para que elas se tornem boas, né? Peçamos ao Senhor, sobretudo, que nós saibamos encontrar, né, nas relações não só, né, a dinâmica natural, né, de um contrato que eu assumi e por conta disso sou responsável, mas que nós possamos encontrar, sobretudo, a nossa vocação, o nosso chamado a ser feliz, servindo a essas pessoas que o Senhor colocou na nossa proximidade, mesmo que elas sejam difíceis. Procurar na experiência do amor e do serviço, convencer, né, aqueles que estão à nossa volta pelo amor, que a experiência do amor é a grande força transformadora e realizadora dos homens e das mulheres. Peçamos ao Senhor a graça de superarmos os nossos interesses e os nossos egoísmos pessoais em vista da consolidação do bem comum, da nossa casa, da nossa família, da nossa estrutura também social. Porque só assim, de fato, né, nós progredimos no bem que precisamos e tanto procuramos na experiência da nossa vida, das nossas casas, das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.